exatamente aquilo que eu falei antes. Como soube jogar, como sabe fazer estratégia, sabendo o que pode esperar do adversário. Necessidade de mostrar a cara. O treinador, quando chega no lugar, ainda não está preocupado. Acabei de chegar. Qualquer coisa que acontece, ainda não tem o tempo do trabalho. Isso aconteceu no primeiro jogo. Perdeu. Aconteceu agora. Tem 10 dias de trabalho. Então, essa coisa, né? Então, ele vai implementar. Ninguém vai jogar aí o Vitor Pereira porque ter perdido nos 2 clássicos, porque no primeiro treinou 2 dias, no segundo já está o terceiro jogo que ele está dirigindo, só que o segundo jogo que foi 5-0 contra um time, logicamente, muito abaixo, mas clássicos pesa muito mais, né? Sim. A gente entende. Ele deve, a pouco, entender isso. Mas tem que ver as melhorias. Melhorias, bom, tá lá, precisão de passe, é bom. Toque de bola, assim, posse de bola, bom. Chega finalização, poucas, certas, poucas, somente 3, né? Mas é contra um Abel, contra um Palmeiras, né? Com o Abel no técnico mais de um ano, com o Abel ganhando tantos títulos, né? Entrosamento, quanto conhecimento. Isso não tem como medir, ele está em muita desvantagem com isso. Mas, pouco a pouco, eu acho que ele, no comecinho, quando o primeiro jogo aconteceu contra o São Paulo, o que pode dizer sobre o trabalho do... Nada. É assim, como claro. Posso? O que posso dizer? Nada. Agora você já começa a ver algumas ideias que ele tem. E aí, precisa pelo menos 3 meses para a gente começar já dar algumas críticas. Agora só temos que entender e ver o que ele quer. E ele está querendo um Corinthians com posse de bola, um Sim. Corinthians que propõe jogo, um Corinthians que não se intimida mesmo na frente do Palmeiras, mesmo não sendo num clássico, um Corinthians que quer ser superior, que quer supremo. Nesse momento ainda não consegue. Lógico, normal. Mas pouco a pouco acho que tem potencial, independentemente de como vai administrar a questão de frequência e logística de viagens, de jogos, com jogadores de uma experiência muito boa, vão render muito, mas às vezes tem que ser administrado como agora começou a administrar com Gustavo Mosquito e outros jogadores. Só relembrando aqui, o Corinthians ele perdeu os 3 últimos clássicos, né? 2-1 para o Santos, quando jogou contra o Peixe. O São Paulo venceu por 1-0 o Corinthians. E agora o Palmeiras venceu por 2-1 o Corinthians. Santos ainda sem o Vitor. Sim, sem o Vitor. Não, estou falando só da questão dos clássicos mesmo. Isso. Palmeiras venceu todos os clássicos, né? Os 3 clássicos que fez até agora. Venceu o São Paulo por 1-0, venceu o Santos por 1-0 e agora o Corinthians por 2-1. E nessa vitória, aqui na hashtag Troca de Passes, o Giovanni acabou de falar no nome de um jogador que eu também já queria colocar aqui para vocês comentarem, que é o Danilo. Ele escreveu assim: boa noite, Karine, Mansur e Pet. Hoje o Palmeiras sobrou no clássico e sem falar do Danilo, que deu aula de como marcar e jogar. Ótimo programa a todos. Muito obrigada. Realmente ele deu um show na marcação ali em cima do Renato Augusto. Ele foi um grande jogador. Ele mostrou a capacidade que ele tem. O que esse jogador amadurece em termos de futebol é muito impressionante, né? Porque ele tinha uma função hoje muito importante. O Palmeiras já normalmente se organiza através de referências individuais na sua marcação. Hoje cabia ao Danilo a marcação no Renato Augusto, cabia ao Zé Rafael a marcação do Paulinho, aos laterais cuidarem dos jogadores que partiam das pontas, o Veiga no do Queiroz a partir do início da construção. Evidentemente que quando o Corinthians conseguiu, em dado momento do jogo, mexer um pouquinho mais essa marcação, através do movimento, tirar um pouco dessas referências. É impressionante como o Danilo tem a leitura das correções e dos ajustes a fazer para que você não tenha um desencaixe dessa marcação, e a contribuição dele é ofensiva, um jogador capaz de fazer ultrapassagem pelo lado, de ajudar a triangular pelo lado direito do campo, aparece na área no lance de bola parada para fazer a finalização. É impressionante, é um nível de jogo muito alto. Por vezes me surpreende, inclusive, que ele... Isso é ruim a gente raciocinar desse jeito, né? Mas é que a gente é educado assim pelo que é hoje a lógica internacional e econômica do futebol. Mas me surpreende ele ainda estar no Brasil. Porque é o tipo de jogador... É a lógica que a gente tem por aqui que pela ordem natural de como funciona o nosso futebol hoje, o futebol global, é um jogador que, em tese, poderia ter saído já, né? Se o Palmeiras tivesse uma situação como a maioria dos clubes brasileiros, sem um pilar fundamental de administrar o clube econômico. Não, o Palmeiras não tem esse problema. Um dos poucos times brasileiros que tem uma situação econômica privilegiada, está mostrando isso nos investimentos e na seriedade que ele tem dos patrocínios e do faturamento do dinheiro. Então, o Palmeiras não está com faca no pescoço. Sim. Por isso, você não consegue tirar um jogador que se mostra
como possibilidade de virar um monstro dentro das 4 linhas e ter um futuro brilhante com 20 anos de idade. Aí tá, bom, mas essa aí você tem que pagar. Não pode vir e estar oferecendo um dinheiro que normalmente se oferece. Aí você tem que chegar no patamar como quando, às vezes, o Flamengo vende um jogador. Sim. 30 milhões, 40 milhões. Agora, não, 13, isso. 14, 15, 20, 5, 6, como está vendendo o GP ou Luiz Henrique. Porque Palmeiras, graças à sua administração, capacidade de não ser essa governança e gestão anterior também, arrumou a casa, como o Flamengo arrumou. Então, você vai ver, vai pagar o mercado o que mais ou menos vale. Quanto a isso, podemos estipular, você tem uma opinião ou outra, mas o mercado determina os preços. E o preço de hoje não é essa que está acostumado os estrangeiros a pagar. Tem que pagar uma coisa como últimos jogadores vendeu o Flamengo. Vamos colocar os números também do Danilo aqui no telão, para a gente mostrar para vocês, em cima do que o Pet também e o Mansur falaram. Ó, tem 20 anos desse jogo, tá? Números desse jogo, gente. 1 gol marcado, 2 finalizações, passes completos, 19, passos incompletos, 2, precisão, 90%, precisão dos passes, né, gente? Desarmes, 4. Aí, pergunto para vocês, claro que não em cima desses números, mas em cima das características dele. Já vou te passar a palavra, só vou lançar a pergunta. Ele teria já lugar na seleção brasileira, pensando em futebol brasileiro? Não. De cara? Não, de cara não. No time principal, não. Mas é que vai ter no futuro, que vai ter no time olímpico e vai jogar, isso não tem nenhum problema. Mas aí tem que queimar as etapas. Agora, olhando esses números, são bons? Não. Não são bons? Não. Pra gente elogiar tanto, não. Mas que você vê, quanto percentual de posse de bola teve o Palmeiras? 34%. Aí você está dizendo, opa, aí é diferente. Mas se tivesse Palmeiras, como normalmente, 60% de posse de bola... Não seria tão significativo. Aí está dizendo, não. Então, tem tudo isso que você tem que... Onde que ele joga? Qual a proposta hoje era? Quais obrigações elas tinham de técnicas, táticas e pro de time consignadas, né? Ou designadas pelo técnico. Ele cumpriu? Cumpriu perfeitamente, muito bem. E ainda chegou lá na frente para fazer. Agora, percentual, precisão de passe, 90%, excelente. 19 completos. Quer dizer que ele veio mais de 20 passes e aí errou o quê? 10%, 2 passes ou 3, não sei agora matemática exata, mas por aí. Né? Mas é isso, é isso. Sei que vocês estão se manifestando aqui, ó, o Gelielson. Tem que falar o nome da pessoa corretamente. Gelielson escreveu assim, vocês acham um exagero dizer que o Danilo é o jogador mais fundamental desse time do Palmeiras hoje? É exagero? Eu acho que o fundamental do Palmeiras hoje é o que o time encontrou de maturidade coletiva. É o coletivo, de capacidade de executar um plano que é determinado e que vai dentro de uma ideia central, mas com variações estratégicas de acordo com questões de adversário. Hoje, por exemplo, marcando um pouco mais à frente, especialmente até o 1-1. Depois do 1-1, especialmente depois do 2-1, o Palmeiras vem marcar um pouco mais atrás, tentando explorar mais o espaço, porque naturalmente o Corinthians iria se instalar no campo de ataque e fez isso até com algumas mudanças que o Vitor Pereira fez importantes no time, na forma de atacar já no fim do jogo, com a entrada do Mantuan principalmente, mas era natural, essa adaptação, o fundamental é a maturidade com que esse Palmeiras transforma essas adaptações estratégicas de um jogo a outro, fazendo com que elas aconteçam de maneira muito natural. Né? O Abel conseguiu, através da capacidade dele de convencimento desse grupo, fazer com que o que é traçado no vestiário seja seguido quase que obsessivamente por esses jogadores. É impressionante. Sobre isso. E isso acontece de maneira muito natural nos jogos, né? A gente tem aqui um trecho da coletiva de imprensa do Abel Ferreira. Vamos escutar o que ele falou depois desse resultado para a gente conversar aqui.